Olá pessoal, Fernando Pureza aqui, professor da Universidade Federal da Paraíba, criador do canal Desoriente. Gente, no meu perfil pessoal, então, eu resolvi fazer uma enquete para ver quem é que tem interesse em bibliografia sobre China. Muita gente demonstrou interesse, mais do que eu imaginava. E por conta disso resolvi então fazer esse videozinho aqui, coisa rápida, coisa curta. Já vou avisando duas coisas. Primeiro, não sou sinólogo, não conheço muito as referências sobre China. O que eu estou falando aqui talvez seja o básico do básico. Mas para quem é iniciante, digamos assim, por onde começar, o caminho das pedras mais básico, né? Há trabalhos mais densos, mas que eu mesmo não conheço. Então, se você conhece e tal, quiser comentar, trazer aqui nas mensagens DM, beleza, certo? Super aceito indicações, estou sempre tentando revitalizar essa bibliografia. Segunda coisa, bem importante, não tem muita bibliografia sobre China, certo? Disponível pra gente. O que a gente tem de bibliografia sobre China, inclusive, é mais do que muitos outros países asiáticos, acho que talvez só a Índia tenha proporção semelhante no mercado editorial brasileiro, mas isso não torna o volume de obras sobre a China muito grande não, certo? Isso posto, vamos lá. Manuais, certo? Manuais como China, uma nova história, do John Fairbank e da Mary Goldman, China Moderna, do Hannah Mitter, são ambos bons manuais, mas livros de bolso. Então, digamos assim, a tentativa de reduzir, enxugar ao máximo aquela história chinesa, né, para poder caber numa edição de acesso facilitado. Vale a pena eu começar? Vale, certo? Qualquer bibliografia aí nesse sentido eu acho que é válida, mas levem isso em consideração, certo? Em termos de Brasil, eu recomendo também o China, Passado e Presente, da antropóloga Rosana Pereira Machado. O foco não é propriamente a parte da história da China, embora tenha aqui, digamos assim, 2/3 do livro seja sobre isso, mas a parte mais legal, na minha opinião, é justamente o terço final, que trabalha com as contradições e questões políticas, sociais, culturais da China no presente, ou digamos assim, desde a reforma do Deng Xiaoping. Vale a pena? Super vale a pena, é um bom livro para ter uma noção mais geral, e essa parte específica, né, essa terceira parte final específica, eu particularmente acho excelente para poder lidar com algumas questões das contradições da China hoje, no presente. Ainda na coisa dos manuaisões, a gente teve editado pela Companhia das Letras nos anos 90 essa bíblia aqui, ó, Em Busca da China Moderna, de Jonathan Spence. Super recomendo, cada capítulo é uma aula. Não cobre toda a história da China, o foco é a história moderna, né? E a modernidade entendida por Jonathan Spence começa a partir da transição ali da dinastia Ming, do século XVII, para a dinastia Qing, certo? A dinastia Manchúria, que vai governar a China até 1911. E daí ele vai indo, e termina, acho que em 1989, se eu não estou enganado, né, no massacre da Paz Celestial. Então, é um livrão, é o que eu utilizo bastante em aula, né? E cada capítulo, como eu disse, ele carrega consigo assim uma série de referências. É um pouco positivista demais. O que eu quero dizer com isso? Tem muito dado, muita informação e às vezes falta um pouco de reflexão mais teórica e tal. Então, alguns eventos importantes, como a Revolução Cultural, acabam ficando um pouco meio opacos, né? Numa narrativa que se pretende factual, mas que na verdade tem ali seus preconceitos, suas ideologias também. Pô, mas eu quero então uma coisa mais ampla, sei lá, né? Nada muito específico em relação a esses manuais. Manuais não vale a pena. Bom, então, cara, tem 3 livros que eu recomendo, então, que dão essa perspectiva de longo prazo sobre a história da China, principalmente história econômica chinesa. São eles Adam Smith em Pequim, do Giovanni Arrighi, A Grande Divergência, do Kenneth Pomeranz, e O Reoriente, do André Gunder Frank. Os 3 trabalham com essa perspectiva da China ao longo dos séculos, né? Século XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, né? Com perspectivas políticas e teóricas diferentes, mas eles convergem nessa preocupação de mostrar que o passado recente da China, né? O século da infâmia, 1839 a 1949, ele não condiz com o que é a história chinesa, de fato, ao longo da formação da economia mundial. Né? Então, assim, a China era um centro da economia mundo, da economia, a gente poderia falar ainda não em economia capitalista, mas numa economia mundial, e que por conta do capitalismo industrial europeu e do imperialismo, a China é lançada então naquele século, como eu falei, o século da infâmia, a partir das guerras do ópio, e somente com a Revolução Chinesa de 49,
né, com a formação da República Popular Comunista, a China vai encontrar, digamos assim, o seu caminho para retomar a sua hegemonia no cenário mundial. Vale a pena, super vale a pena. O livro do Kenneth Pomeranz, infelizmente, ó, esse aqui, ó, A Grande Divergência, só tem em português de Portugal. E acaba sendo caro para a gente importar esses livros, né? Mas ele tem em português. O problema do livro do André Gunder Frank, por sua vez, é que está em espanhol, né? Não tem uma tradução para o português ainda, não tem uma edição brasileira. E por fim, o livro do Giovanni Arrighi, né? O Adam Smith em Pequim, livraço. Eu gosto muito do Giovanni Arrighi, gosto muito desse livro. Ele tá pela Boitempo, certo? Só que eu não lembro se ele foi reeditado mais, né? Então, de repente, vão ter que procurar em sebo. Esses livros aqui eu acho que eles são os mais básicos, mas daí tem livros assim com temas mais específicos. Sobre imperialismo e crise ambiental na China, o livro Holocaustos Coloniais do Mike Davis tem capítulos específicos sobre a China que eu gosto muito de trabalhar. Sobre imperialismo na China, né? Panikkar e Jean Chesneau, certo? O Dominação Ocidental da Ásia, do Panikkar, um clássico, feito no calor da hora, então tem uma coisa quase de fonte histórica do processo de descolonização. E o Jean Chesneau, que é, enfim, é teórico, francês, marxista, historiador. A perspectiva dele é sobre a dominação na Ásia, mas também retoma a China com maior centralidade. Por conta da Xin Han, né, As Boas Mulheres da China, se falou muito sobre costumes, né, então a história das mulheres com os pés atados e tudo mais. Recomendação importante, então, conhecer, claro, o livro da Xin Han, vale a pena, mas ler também um capítulo específico do Quenya Pia, né, os códigos de honra, as revoluções, como é que é, o código de honra, como ocorrem as revoluções morais, que é um livro, apesar de ser escrito por um filósofo ganês, ele tem um capítulo específico sobre os pés atados na China, sobre como os próprios chineses, revolucionaram, né, a perspectiva, como é que eles mesmos foram germes na mudança, né? Não precisou ouvir o imperialista ocidental para dizer, olha, é feio atar os pés. Eu gosto muito de trabalhar essa discussão, porque, enfim, para tirar um pouco essa ideia do salvacionismo ocidental em relação aos hábitos culturais de povos não europeus, né? Mas eu, particularmente na questão de gênero chinesa, eu recomendo muito o livro de uma historiadora brasileira, né, franco-brasileira, que é a Cristina Dabá, que é da Federal de Pernambuco, Mulheres, Movimento Revolucionário na China, que ela pega justamente o período do século da infâmia, 1839 a 1949, pela perspectiva das mulheres, pela perspectiva da luta das mulheres, por um longo processo de emancipação que, na tese dela, vai dar na Revolução Chinesa de 49, né, que é uma revolução que tem esse caráter, digamos assim, de uma luta de gênero importante, de uma questão feminista posta ali, certo? Vale a pena? Super vale a pena, só tem o problema que está esgotado e também não é muito fácil de conseguir, né? Vejam como tem problemas nessa bibliografia, né? É difícil acesso. Bom, mas eu quero, sei lá, os crimes do comunismo chinês. Bom, eu particularmente não é minha perspectiva, eu acho que muitos desses textos tendem a inflar muito as cifras e se perdem um pouco na figura do Mao Tse Tung, que tem 2 ou 3 biografias lançadas no Brasil e elas são praticamente a demonização do personagem. Eu acho um pouco complicado, né? Não estou querendo com isso elogiar Mao Tse Tung nem nada, mas é que é aquela coisa do olhar crítico do historiador que tem que olhar para a figura histórica, para o biografado, como produto da sua própria sociedade, não como mal encarnado, né? Nesse ponto, acho que o único livro que eu poderia recomendar, assim, com mais certeza, talvez seja A Longa Marcha, de uma jornalista chamada Sun Shuyun, que é legal porque tem vários depoimentos orais sobre o que foi a Longa Marcha chinesa, né, tirando um pouco a aura mística que o partido coloca sobre isso, embora com um pouco de propaganda americana, às vezes. E o livro do Frank Dichter, que é um historiador meio libertário, meio conservador holandês, que é A Grande Fome de Mao, que foi lançado acho pela Record no Brasil, e que é um livro sobre o grande salto para frente e enfim, o número de mortos, né? O Dichter é historiador, mas ele foi acusado de ser, digamos assim, um pouco leviano com as fontes. Então convém, pelo menos, vocês terem mais cuidado ao ler ele, né? Saber que essas cifras que ele coloca e tal, elas são questionadas, embora não se negue o impacto da fome no grande salto.
Deixa eu ver o que é mais, gente. Bom, eu diria que eu acho que esses são talvez os principais que eu trabalho, né? Mas para quem gosta dessa discussão também, a Jun Chang, que é a mesma autora que biografou o Mao Tse Tung, né? Enfim, junto com o John Halliday, ela também tem uma biografia que foi lançada, acho que pela Companhia das Letras, a Imperatriz de Ferro, sobre a Imperatriz Cixi, a imperatriz viúva da dinastia Qing, enfim, do século XIX e tudo mais. Eu particularmente não gosto muito do livro, eu acho um estilo meio sensacionalista, mas, enfim, né, vale a pena quem quiser ler e tal, acho que convém. Deixa eu ver o que mais. Esse eu não li ainda, né, foi uma indicação que foi me dada em outra rede social, que estou tentando buscar ela, livro da Julia Lovell. Eu conheço ela já de outros textos em inglês, mas esse foi lançado, né, é uma história da muralha da China, se não estou enganado, de 1000 a.C. a 2000 DC, que é basicamente uma história sobre como os chineses veem o outro, né, ou quem é esse outro para os chineses. Enfim, vou dar uma procurada. Eu tenho algumas hesitações com o texto da Julia Lovell, né, eu acho que ela tem alguns problemas. Nós temos divergências políticas, digamos assim, né? Quem sou eu para ter divergência política, mas existe aí alguns fatores de tensão. Bom, gente, tentei falar o mais rápido possível, tentei trazer muitas dessas referências. Sim, não vou esquecer disso. Né? Pô, mas você só trabalhou com coisa contemporânea, né? Eu quero trabalhar, sei lá, com religião ou com cultura, né? Então, bom, nesse caso aí, né, o livro mais clássico de estudo, né, histórico, sociológico sobre religião chinesa é o do Max Weber, né, sobre o taoísmo e confucionismo. Tem minhas reticências com esse livro, mas enfim, todo mundo tem que ler, né, que vai trabalhar com China em alguma medida, precisa ler, precisa conhecer. E o livro do Marcel Garnet, sociólogo, antropólogo francês, ligado à Escola dos Anais e tudo mais, que é sobre cultura e civilização chinesa. Né? Ele tem dois, né? Um que é sobre a história da civilização chinesa e outro é cultura da civilização chinesa. Eles são bons livros, mas eles trabalham com essa ideia, digamos assim, de uma grande China, né? Que às vezes me incomoda um pouco, certo? Eu pego a China desde 1900 a.C. até o século XX, né, que é quando eles escrevem, e daí pressupõe que há, digamos assim, traços lineares que compõem essa sociedade, né? Então, sei lá, o confucionismo pensado a partir do século V a.C. até, enfim, o século XXI hoje seria a mesma coisa. E não é, a gente sabe que não. Tem muita coisa sobre isso. Bom, é isso, gente. Vejam, não é muita coisa mesmo sobre China. Para quem tem interesse, a Unesp tem a Revolução do século XX, coleção, e daí tem um livrinho de bolso lá do Vladimir Pomar sobre a Revolução Chinesa. Eu gosto dele, hein? Acho que vale a pena dar uma olhada, né? Mas ele também é um pouco datado, né? Ele termina em 2004 e tal, então assim, muita coisa rolou desde então no desenvolvimento da China para se avaliar e para pensar mesmo, né? Bom, eu diria que é isso, certo? Se mais alguém. Se vocês acharam que faltou alguma coisa, pô, eu conheço outras coisas, quero trazer aí, me mandem DM, manda sugestões, manda ideias. Eu sou. Na condição de professor, eu estou sempre querendo atualizar essa bibliografia e, como não tem muita coisa em português para poder passar para os alunos, eu acabo muitas vezes tendo que recorrer a síntese, manuais, e é legal conhecer outras coisas. Mas eu conheço coisas em inglês e em francês e tal. Bom, beleza, me manda também, eu dou um jeito, né? A gente vai lendo, né? Vai se apropriando, né? Depois eu posso até fazer um vídeo com algumas referências que eu acho mais indispensáveis em inglês, em francês, que eu conheço, em espanhol, né? E, infelizmente, eu não conheço a historiografia chinesa, né? Escrita por chineses, então, assim, ainda estou devendo isso, né? Não tenho familiaridade com a língua chinesa, não tem familiaridade com o mandarim, então, portanto, essa parte aí, quem tiver referências e quem puder auxiliar, eu sou muito grato. E é isso, galera. Muito obrigado, né? Continue acompanhando aqui o canal. Valeu!